Aleluia. Eu saúdo a Maria Igreja com a santa e gloriosa paz do Senhor. Amém? Amém. Glória a Deus. Eu quero começar aqui falando de João Batista. Glória a Deus. João Batista, ele veio para quê? Veio para pregar as boas novas, preparar o caminho. Glória a Deus. Aleluia. Ele veio para preparar o caminho. Aleluia. Mas eu quero me deter aqui, né? Qual foi a mensagem que João Batista ele estava pregando para poder preparar o caminho, né? Era o arrependei-vos, arrependei-vos, arrependei-vos. Ele ia na igreja ali, chamada a igreja Casa de Oração Pão da Vida, arrependei-vos. Ele ia em outro ministério, Assembleia de Deus, arrependei-vos. Ia na Deus Amor, arrependei-vos. Ele não mudava de palavra por causa de um pastor, por causa de uma missionária, por causa do evangelista. Não, eu tenho que procurar uma palavra aqui a qual eu venha massagear o teu ego. Não. É arrependei-vos. Aqui foi falado aqui, glória a Deus, sobre pecado, foi falado sobre plantio. Eu agradeço a Deus por causa dessa palavra que foi a confirmação que Deus me deu. Glória a Deus. Aleluia. Foi na sexta-feira, se eu não me engano, que nós tivemos aqui, que foi o evangelista Paulo, estava pregando aqui. E acabou ali o culto, eu ali conversando com o meu pastor ali fora, e tinha uma senhorinha ali também conversando. Ela falou que se maravilhou, né? O testemunho do evangelista Paulo, quando ele falou ali que ele tinha muito dinheiro, né? E ele parou com aquilo e estava fazendo ali um salãozinho dele para cortar o cabelo. E aconteceu isso também na vida dela, ela estava conversando com nós. Aí eu conversei até com o meu pastor, eu falei para ele, pastor, o povo crente, né? Quando acaba o culto, mais gosta de falar, né, bicho? Aí conversa, né? Eu falei, rapaz, misericórdia, mano, a hora, né? Já tinha acabado, eu conversando com ele. Aí do nada me veio um estralo assim, eu comecei a folhear a Bíblia. E nisso que eu tava folheando a Bíblia, veio uma mensagem aqui que eu olhei, ardeu no meu coração, na mesma hora eu falei, licença aqui, meu irmão. E eu fui procurar para ver um pedaço de papel para mim poder marcar naquele versículo. Aí eu falei, na mesa deve ter, né? Eu fui na mesa, aí tinha uma sacolinha ali de copo descartável, né? Aí eu peguei na hora e fui colocar dentro da Bíblia. Quando eu fui sair, assim, a missionária olhou e falou, o que é isso, mano? Eu falei, não, vou marcar aqui a palavra aqui, que Deus tocou no meu coração essa palavra. Ela, não, calma aí. Aí tirou, ela me deu um papelzinho, tá aqui, ó, o papel que ela me deu. Ela tirou da Bíblia dela e falou, não, toma aqui, mano, toma aqui. Aí eu comecei a estudar essa mensagem em casa. No culto, lá na igreja, ao qual eu congrego, o pastor Renato, na oportunidade, Deus me deu essa palavra. Aí hoje, por volta de umas 10 e pouco da manhã, o pastor Renato, o irmão tem como lá, tá pregando lá a palavra de Deus. Eu falei, pastor, lá após meio-dia eu te dou a resposta, né? Porque nós não tem que pregar aquilo que nós queremos, tem que pregar assim o que o Espírito Santo ele vai falar com você, né? Tem pessoas que pregam, né? Procuram uma palavra para poder ofender o próximo. Não é desse jeito. Eu falei, se Deus me der a palavra, só que eu tinha esquecido disso daqui. Aí eu comecei a orar, eu falei, meu Deus, eu tava querendo trazer a mensagem sobre a Arca de Noé. Tá lá, tem uns bolsos lá e tudo. Eu falei, não, pai, mas qual o senhor quer? Aí ele me fez eu lembrar, então nada mais justo do que eu pregar, ministrar, porque eu não tenho nenhum cargo eclesiástico. É a segunda vez que eu vou pregar na igreja, né? Tô aqui, minha barriga tá doendo, dói tudo, é uma tremedeira, que é só Jesus na causa, né? Mas eu glorifico o nome do Senhor, porque é Ele que nos capacita. Então, tudo foi confirmado aqui, né? Então vamos abrir nossas Bíblias, né? Aos Romanos, capítulo 6. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia. Glórias a Deus. Aos Romanos, carta de Paulo aos Romanos, capítulo 6. Nós vamos ler do 6 ao 14 e o 23 por final. Glória a Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glória a Deus, aleluia. Romanos 6, né? Romanos capítulo 6, do 1 em diante. Parece que a igreja se coloque de pé em nome de Jesus, em reverência à palavra de Deus, não a mim. Vou estar lendo aqui só epígrafe,
do texto. Os irmãos podem se sentar em nome de Jesus. Que reverência na palavra do Senhor. Todos acharam? Amém. Glórias a Deus. Diz assim, ó: a graça não nos deixa permanecer no pecado. A graça não nos deixa permanecer no pecado. Antes, livra-nos do poder do pecado. Amém? Pode se sentar em nome do Senhor Jesus, glorificando a Deus. Aqui ele está querendo dizer aqui: a graça não nos deixa, aleluia, toda honra, toda glória seja agradecida. A graça não nos deixa permanecer no pecado. Ou seja, a graça do Senhor. O que significa a graça? Glória a Deus. O que significa a graça? A graça é um favor imerecido, correto? Né? Sim. A graça é um favor imerecido ao qual nós não merecemos, não era nem para nós estar aqui hoje nesta hora. Aleluia. Né? Então a graça, o favor imerecido de Deus, aleluia, está querendo dizer assim: a graça não nos deixa permanecer no pecado. Tem pessoas que usam isso como escudo, né? Ela usa isso como escudo. Não, porque eu posso fazer e acontecer, porque Deus, ele nos perdoa, né? Eu posso ali, igual meu pastor falou um dia, né? Eu só minto, é só uma mentirinha, né? Mas qual a diferença assim? Porque eu só minto e pessoas lá fora, né, estão roubando, matando, né, estrupando, é pior, pô. É só uma mentirinha. Mas a Bíblia está dizendo o quê? Tem pecadinho, pecadão na Bíblia? Não. Aleluia. Aqui foi falado, filhinhos, né? Filhinhos, não erreis, né? Mas se errar, né? Tem um advogado fiel, né? Para nossas vidas, mas não erra. Ele fala: não erreis. Aleluia. O 6 vai dizer assim, ó: que diremos, pois? Paulo fala assim, ó: que diremos, meus irmãos? O que diremos? Permaneceremos no pecado para que a graça abunde? Ou seja, abunde, abundar é cheio, rico, transbordante. Para que a graça de Deus se transborde na nossa vida, eu tenho que andar no pecado? Eu tenho que estar pecando para poder superabundar a graça? Porque a palavra de Deus vai falar, né? Onde é o pecado, superabundou a graça. Então, ele fala assim: o que diremos, pois? Permaneceremos no pecado para que a graça nos abunde? 2 vai falar assim: de modo nenhum. De modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, ou seja, morto, uma pessoa morta, aleluia, uma pessoa morta, ela não tem desejo. Uma pessoa morta, ela não fala, ela não anda, ela não vai praticar nada, ela está morta. Ela está morta. Ele deu um exemplo aqui. Então, aleluia, de modo nenhum. Nós que estamos mortos para o pecado, ou seja, você não pode pecar mais, meu irmão. Não, mas nós somos pecadores, sim. Mas se aquele que é santo vos chamou, ele fala: seja santo em tudo que for. Em tudo que você falar, em tudo que você vestir, no seu jeito de andar, em tudo. Glória a Deus. Aí ele fala: nós que estamos mortos para o pecado, como vivemos ainda nele? Como ainda nós podemos viver no pecado se o pecado já está morto? Aleluia. No 3 ele vai ser: ou não sabeis que todos quantos fomos batizados em Cristo Jesus, fomos batizados na sua morte. Ou seja, quando fomos imergidos ali, no batismo, ali morre o quê? O velho homem, a velha mulher, morreu com Cristo e nasce com Cristo. No 4 ele vai falar isso, né? Se morremos ali com Cristo, fomos batizados na morte dele, então ali ele morreu, na água ficou. Aleluia. A água simboliza Jesus Cristo. A água, eu sou, tá? A água, aquele que nunca mais terá sede que provar dessa água. Então ali, como ele fala que todo o pecado ele levou na cruz, então ali fica na água, mergulhou, emergiu, todos os pecados ficaram ali. Quando nós emerge, nova criatura é, que é o 4 vai dizer assim, ó: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte. Sepultado, está sepultado, acabou, meu irmão. Você não deve fazer mais do que você fazia antes. Se você mentia, não mente mais, né? Se você bebia, não bebe mais. Se fornicava, não fornica mais.
Glória a Deus, aleluia. Para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim andemos nós também em novidade de vida, ou seja, uma vida transformada em Cristo Jesus, né? As pessoas vão ter que ver Cristo em você. Aleluia. Aleluia. Tinha uma Glória a mulher, Deus. ali eu não me recordo, mas tinha uma mulher que ela via toda vez passar um varão para lá e para cá. Ele não falava que era pastor, ele não falava que era presbítero, ele não falava que era missionário, ele não falava nada. Ele apenas passava para lá e para cá. E a mulher, ela viu, ela falou, eis ali um homem de Deus. Ela falou, eis ali um homem de Deus, façamos aqui uma casinha aqui para ele, então você vai ter honra. Deus, ele vai te honrar. Mas para isso, nós temos que sair o quê? Dessa mesmice, né? Achar que Deus vai perdoar tudo, aí se torna o que é uma iniquidade, um pecado que você sabe que é, mas mesmo assim está praticando. O 5, porque somos, foi falado de plantio aqui, o presbítero. Glória a Deus, Se aleluia. fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, ou seja, plantado, ou se você plantar aqui um pé de maçã, qualquer coisa, não tem como ela sair daqui e ir para lá. Se você foi plantado na igreja, se você ali, você aceitou a Cristo, você não saia, meu irmão. Você não saia, né? A palavra de Deus vai falar assim, não saia de Jerusalém enquanto do alto não for revestido, né? Ali, ó, ele fala, porque se fomos plantados juntamente com ele, na semelhança da sua morte, também o seremos na sua ressurreição. 6, sabendo isto, que o nosso homem velho, ou seja, o nosso velho homem, foi com ele crucificado. Nosso velho homem foi com ele crucificado. Não tem como nós praticar as mesmas práticas. Para que o corpo do pecado seja desfeito. Olha que coisa linda. Para que o pecado do corpo seja desfeito. Porque nós fomos sepultados com Cristo Jesus. Glória a Deus, Porque, ó, aleluia. quando Jesus ele veio, antes dele ser crucificado, cuspiram na face dele, lançaram a espada sobre ele, chamaram ele de demoniado. Fizeram tudo com ele, crucificaram ele na cruz. Aleluia. E depois da ressurreição, você vê na Bíblia, se cuspiram na face dele, se colocaram ele na cruz de novo, se tacaram pedra, se chamaram de demoniado. Não. Para que não servimos mais ao pecado. O 7 vai dizer assim, ó, porque aquele que está morto está justificado do pecado, ou seja, se está morto ali o velho homem, você já está justificado do pecado. 8. Ora, se já... ele sempre está aqui afirmando sempre as mesmas palavras. Se você está entendendo, a igreja está comigo aqui? Aleluia. Aleluia. O 8. Ora, se já morremos com Cristo, cremos que também com ele viveremos. Ou seja, se nós morremos com Cristo, fomos lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro, nós acreditamos pela fé que nós vamos morar com ele. Aleluia. Já era para tu ter dado glória, velho. Glória a Deus. Você não tá Glória a entendendo? Deus, aleluia. 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 Ora, se já morremos com Cristo, cremos também que com ele viveremos nas mansões celestiais. Glória a Deus. 9. Sabendo que havendo Cristo ressuscitado dos mortos, já não morre. Glória a Deus. Já não morre. Ele foi ressuscitado, já não morre. A morte não mais terá domínio sobre ele. Então, se nós morremos com Cristo, ressuscitamos com Cristo, se a morte não há, aleluia, com ele, não está com ele, também não vai estar com nós. Nós vai ter o que? Vida eterna. Aleluia. Glória a Deus. O 10, pois quanto a ter morrido, de uma vez morreu para o pecado. Acabou. Mas quanto a viver, vive para Deus. Se nós morremos para o mundo, nós vivemos para Cristo. Glória a Deus. Amém? Fizemos o que é a vontade de Deus, pois as obras das trevas, ela é escondida, ela é oculta, né? Mas a obra de Cristo, ela tem que ser visível. Você tem que fazer, tem que pregar o ID, tem que pregar a mesma verdade, meu irmão. Doe quem doer, a verdade foi falado aqui, através da irmã aqui, tem que pregar a verdade, porque a palavra, ela que cura, batiza, liberta e leva para o céu. Amém. 11. Assim também vós considerai-vos como mortos para o pecado,
mas vivos para Deus em Cristo Jesus, nosso Senhor. Não reine. Olha o 12. Estão acompanhando comigo, igreja? Amém. O 12. Não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal. Ou seja, o nosso corpo, o que nós estamos fazendo com o nosso corpo? Aonde você está colocando a sua mão? Como o pastor falou, tem uma diferença de roubo para furto, né? Você roubar, o cara vai e te assalta mesmo na cara de pau, dá isso aqui, passa e tudo, e o furto. Quando ninguém tá vendo, tu pega ali, ninguém tá vendo e já era, né? O que nós estamos fazendo? Quando ninguém tá vendo? Aonde nós estamos pisando quando ninguém tá vendo? O que nós estamos fazendo com o nosso corpo? Porque a palavra de Deus vai falar assim que o nosso corpo é templo e morada do Espírito Santo de Deus. O 3 vai falar, não reine, portanto, o pecado em nosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Ou seja, os pensamentos, né? Graças a Deus, escola dominical, meu pastor. As concupiscências, né? Os desejos carnais, os desejos ali das coisas mundanas, coisas da carne, né? Então que não reine em nós o pecado em vosso corpo, para que não obedecer os desejos do quê? Da carne. 13. Nem tampouco apresenteis os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade. Ou seja, Deus ele te deu o dom para louvar. Você está cantando quando você está em casa, rola um pagodinho ali, você canta? Está lavando uma louça ali, está alguma coisa ali, onde ninguém está vendo o que você está cantando? Ou se você toca, o que você está tocando quando não está na presença de Deus? Você está na igreja, você está na tua casa, o pezinho, rola um pagodinho, você está com o pé aqui, ou batendo aqui, ó. Deus ele não se agrada. Ele fala, nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, os vossos membros a Deus como instrumento de justiça, né? Mas apresentai-vos a Deus como vivos entre os mortos, ou seja, nós vivos na presença de Deus entre os mortos que estão aí fora, morto espiritualmente falando, irmão, né? Morto espiritualmente falando, porque vai estar escrito na Bíblia, né? Ele fala assim na ceia, né? Examinai-vos a nós mesmos, né? É o que nós temos que fazer, nos examinar a todos os dias. Aleluia. Né? A santidade. Na escola dominical foi falado, né? Os desejos da carne, ela nos massacra por fora, mas por dentro o Espírito Santo de Deus ele vai renovando. Quando você vai fazendo a vontade de Deus, né? Mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. O 14 ele vai falar assim, porque o pecado não terá domínio sobre vós. Aleluia, Jesus. Amém? O pecado não terá domínio entre a igreja. Se você praticar, aleluia, a verdade, praticar os mandamentos de Deus, o pecado ele não vai ter domínio contra a igreja, ele não vai ter domínio contra mim e nem contra você. Pois não estáis debaixo da lei. Se nós estivesse debaixo da lei, acho que não teria ninguém hoje na face da terra. Mas debaixo da graça. Aleluia. Então usa a graça, né, que Deus tem para nossas vidas como escudo. Eu posso fazer, né? Eu posso fazer isso porque eu sou livre, eu vou fazer, eu vou acontecer. Por quê? Porque Deus ele é bom, ele é misericordioso, a graça nos basta. Mas não é assim que está ensinando Paulo. O 23 vai falar assim, porque o salário do pecado é a morte. Ou seja, quando você vai trabalhar, a palavra de Deus fala assim, digno é o trabalhador do seu salário, né? Se nós for trabalhar, nós vamos ter ali o nosso salário, o nosso ganha-pão, nós vamos receber. Mas o salário do pecado é a morte. É a morte. Quando nós peca, o quê? Nós morremos espiritualmente falando. E até mesmo a morte eterna. Mas o dom gratuito vem de quem? Vem de Deus.
que é a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Ontem eu falei lá na igreja, né? Simbolicamente falando da graça, né? A graça da graça, por quê? Eu achei muito lindo isso, né? Porque eu fiquei pensando, matutando, a graça da graça, ela anda, né, em meio à lama. Nós estamos nesse mundo, a palavra de Deus fala que o mundo já é do maligno, né? E nele não tem com quem se agrade. Ele fala assim: se o mundo te aborrece, sabeis vós que aborreceu a mim primeiro. Então nós estamos andando ali no meio da lama. Deus ele vai falar para nós pregar a pessoas de semblante duro, né? Você pode ir em lugares, aleluias, em beira de bar, em alguns lugares que Deus mandar você ir, mas quando Deus mandar para você ir, quando Deus mandar, aí ele fala aqui, ó, para nós no que não se contaminar, né? A graça ela anda ali na lama ali, ó, mas você já viu a pelagem dela assim, ela preta, alguma mancha? Nunca vi, velho. Eu nunca vi. O crente tem que ser assim, ó, né? Andar em meio à lama e não sujar as vestes, né? Meus irmãos, até aqui Deus me deu. Se eu passar daqui vai vir de mim mesmo. E assim eu agradeço a minha rica oportunidade. Aleluia, glória a Deus. Aleluia. Maravilhoso. Deus do céu, aleluia. Obrigado, Senhor.